Hoje estamos aqui para iniciar nossa EBD. Que o Senhor Jesus esteja presente nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais este dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos está dando, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, que seja feito com amor, que este culto, Senhor, seja recebido pelos irmãos com amor e com carinho. Abençoe as nossas famílias, que nós possamos, Pai, aproveitar essa pandemia para unir mais e mais as nossas famílias. Aquelas que estão desunidas, que ainda estão sem saber o que fazer, que agora é hora de pedir perdão, de amar mais, de trazer para junto de si, Senhor. E nós entregamos este culto em Tuas mãos. Que não sejamos nós aqui, Senhor, mas sim o Teu Espírito Santo nos conduzindo. Obrigada, Pai, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Agora vamos no hino 592 do HCC. Bem, agora, irmãos, vamos na leitura bíblica de Tiago 1,19 e Apocalipse 2,7. Sabeis estas coisas, amados irmãos, todo homem que seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da Igreja diz. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Agora vamos com a oração com a irmã Suzana. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, te entregando a Ti esse culto, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, Senhor, e cantando, te adorando, Senhor. Te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé cada dia mais em Ti, Senhor. É no nome do Teu Filho e amado Jesus que nós te oramos, já agradecidos. Amém. Amém. Vamos agora louvar a irmã Suzana.
passar para o pastor Wagner com a lição 3, resgatando o diálogo na família. Bom dia, irmãos da PIBEG, espero que estejam todos bem. Hoje é mais um dia de escola bíblica dinâmica. Hoje vamos continuar falando sobre a família e hoje falaremos sobre o resgate do diálogo na família. Esse é o tema desta manhã. Então eu gostaria que os irmãos refletissem, para começar, sobre o que seria o diálogo, qual é o significado da palavra diálogo. De acordo com o nosso dicionário, diálogo significa uma interação entre duas pessoas. Fala onde há uma interação entre dois ou mais indivíduos, colóquio, conversa, ou então contato e discussão entre duas partes. Então você está identificando aí que o diálogo ele não tem a ver com uma comunicação pública, uma comunicação de algum evento, alguma coisa que precisa ser informada. O diálogo ele não é uma informação pública ou uma informação que tem a ver com algo que precisa ser feito, mas o diálogo ele é algo que depende de uma interação. O diálogo não existe se houver uma imposição de uma única fala, de uma única colocação, de um único pensamento. Não é diálogo. Quando existe uma conversa onde não existe a consideração com a outra parte, não é diálogo. Então, tanto no dicionário quanto na prática de vida, o diálogo é mais ou menos isso. Então eu gostaria que os irmãos, nesse momento, acompanhassem a leitura dos textos propostos para essa semana. Então vamos para a leitura dos textos bíblicos propostos para essa semana. Temos um versículo para cada dia da semana para esta terceira lição, resgatando o diálogo na família. Então vamos à leitura dos textos. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1, versículo 19. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, versículo 28. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, versículo 11. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5, versículo 16. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, versículo 7. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Provérbios 29, versículo 20. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Siga agora, querido irmão, querida irmã, com a continuação do estudo desta manhã. Amém, amém. Deus seja louvado por essa leitura. Então, irmãos, vamos começar a pensar na seguinte maneira, da seguinte forma. Nas famílias, e isso envolve qualquer família, tá, irmãos? Isso não tem a ver com as suas finanças, com o bairro que você mora, ou o país que a sua família nasceu, a sua origem, a sua cultura, isso, ou até mesmo a sua formação acadêmica, a sua capacidade intelectual. Os problemas nas famílias, a maioria dos problemas, como a nossa lição já vem trazendo, a maioria das dificuldades das famílias nos dias atuais, elas não estão relacionadas com
com a capacidade da família de passar por um problema. Na verdade, não há família que não tenha passado por problema. É impossível, não há na história da humanidade nenhuma família que não tenha atravessado nenhuma dificuldade, porque os problemas, via de regra, eles acabam começando por questões externas, em boa parte dos momentos. Mas as famílias, elas até têm uma boa resiliência para passar por um problema. Na verdade, o que é resiliência? Vamos pensar. Resiliência é a capacidade de você receber uma pancada, receber um golpe, ou passar por uma tormenta, uma tempestade, como a própria lição coloca sobre as tempestades na vida. Quando você pensa lá num coqueiro, quando vem aquele vento, bate, né, ele não arrebenta, porque ele é resiliente. Essa é a ideia de resiliência que eu gostaria de passar para os irmãos. Porque vem a tempestade, vem a dificuldade, mas há resiliência, não quebra, não parte. As famílias não têm como maior problema a dificuldade, a questão de passar ou não pela dificuldade. As famílias passam. O que agrava os problemas das famílias é o diálogo no meio das dificuldades. Então os problemas ficam maiores. Então é por isso que a lição de hoje vai falar sobre essa questão do diálogo, porque os problemas são amenizados e são contornados quando existe um diálogo melhor, um diálogo mais bem resolvido, com pai, mãe, filha, marido, esposa, independente de qual seja o seu papel dentro da sua casa. Então, em primeiro lugar, o que a lição passa para nós, que você precisa treinar, é um treinamento. Na verdade, coloque na sua cabeça, irmão, que o seu cérebro é uma máquina, ele é educável, o seu comportamento ele é transformável. Você pode mudar seu comportamento. Pastor, eu não vou mudar nunca. Negativo. O comportamento da pessoa pode ser transformado. Você tem uma prática, ou até de repente você tem um vício, uma mania, isso pode ser alterado. Então, em primeiro lugar, você precisa treinar os seus ouvidos. Treinar os ouvidos não é coisa fácil. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas não querem ouvir ninguém. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem falar, querem dizer o que pensam, né? Especialmente em tempos de redes sociais, as pessoas querem dizer o que pensam, mas não querem ouvir o contraditório. Então as pessoas elas querem fazer valer o seu pensamento. Só que às vezes a gente não treina o nosso ouvido para ouvir corretamente. A gente quer ouvir o que é conveniente. A gente quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente quer ouvir aquilo que a gente pensa da pessoa. A gente quer que a pessoa, ao falar, confirme o que a gente pensa, o que a gente acha. Então, a palavra de Deus diz em Apocalipse 2, como o versículo já lido, 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que coisa interessante. Ora, se não fosse importante se o ouvir não fosse válido, não seria um conselho bíblico. Deus não daria esse conselho para a igreja, né? O Espírito diz às igrejas, escuta o que a pessoa da sua casa está falando. Escuta mais, ouve mais. Talvez a gente deixe passar algumas questões ali, né? Às vezes o membro da tua família está sofrendo e você não sabe. Por quê? Tu não escuta direito. Você, a partir de um preconceito, você acha que sabe o que a pessoa está pensando. Então devemos escutar corretamente. E uma outra coisa, como a Bíblia diz em Tiago 1,19, cada um esteja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Isso é um conselho muito bom, muito válido. Pronto para ouvir, ou seja, às vezes ouvir não é muito agradável, né? Porque a gente está tão acostumado a falar que a gente não tem bons ouvidos para prestar atenção no que a pessoa sente, especialmente quando se trata de problemas. E mais ainda quando o problema da pessoa tem a ver com algo que você faz. Então você não está pronto para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então estar pronto para ouvir é um conselho. Então treinar o ouvido é um exercício muito válido para as famílias. Em segundo lugar, nós temos que aprender a usar o silêncio a favor da harmonia familiar.
O silêncio é uma máquina, uma ferramenta sensacional, porque estamos em tempos onde as pessoas acham que tem que dizer o que pensa toda hora, todo minuto. Não! Ah, mas eu sou sincero, eu vou dizer o que vier na minha cabeça e acabou. Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem tudo que você tem para dizer, o que você pensa, é abençoador. Nem tudo que você pensa constrói. Nem tudo que você quer falar vai abençoar. Então vamos parar com esse pensamento de eu vou dizer tudo que pensa e acabou. Não. Você pode filtrar o que sai da sua cabeça. Usa o silêncio às vezes. Não é hora de falar nada. Às vezes é um momento só de segurar a onda. De você, como irmão, ou pai, ou filho, ou marido, ou esposo, tem hora que tem que ficar em silêncio. Tem hora que tem uma situação que a pessoa, ente querido, está passando, que o silêncio cabe. Às vezes o ente querido seu passou por uma dificuldade, e isso é consequência de um pecado, ou consequência de um erro que a pessoa cometeu. Aí você vai e fala assim, bem feito para você, eu te avisei. Bem feito, você vai quebrar essa cara, mas porque não me escutou. Bem feito, vai quebrar essa cara na vida aí. Tá vendo? Aí a pessoa tá lá sofrendo, tá mal, tá triste, tá chorando. E você tá lá tripudiando porque estava certo na sua opinião anterior. Então poderia guarda para você algumas coisas. Guarda o seu pensamento. Às vezes nem tudo que você tem para dizer vai ser abençoador. Então a palavra de Deus diz em Provérbios 17:28 que até um tolo se passa por sábio quando se cala. Então em Eclesiastes 3:7 diz: tempo para falar, tempo para se calar. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive tempo de fechar a boca. Há tempos em que o que a gente tem para dizer não vai ajudar a sua família, não vai ajudar aquele ente querido. Então dá para segurar a onda um pouco, depois fala, né? Respeita o silêncio. Então, em terceiro lugar, nós temos que aprender a falar de modo que comunique, né? A comunicação é uma coisa difícil. Às vezes a gente tem o problema, mas o problema ele vem porque a gente não falou direito o que deve ser dito. A gente não fala para comunicar, às vezes a gente fala para acusar. A gente quer falar para diminuir a pessoa. A gente quer falar para mostrar que a gente tem superioridade em alguma coisa. A gente não quer falar para comunicar alguma coisa, para ser algo claro. Não, a gente quer passar o nosso desprezo, a gente quer passar a nossa superioridade, a nossa arrogância. Então, às vezes, o que a gente quer falar, às vezes passa também, por exemplo, às vezes você quis dizer uma coisa boa, mas falou do jeito errado. Às vezes você tem algo necessário para dizer, mas falou errado. Então, três coisas importantes. Falar com clareza, falar com respeito e olhar o seu tom de voz. Clareza é porque você usar as palavras direitinho, tenta se fazer entendido, para que a pessoa não pense errado, né? O membro da sua família não pense errado o que você está falando. Você fala, não, realmente eu entendi o que ele quis dizer, o que ela quis dizer, né? E falar com respeito, né? O respeito ele é fundamental. Fundamental. Não adianta você dentro da sua família dizer que ama, mas não respeita. O respeito, ele acompanha o amor. Todo discurso de amor que não é acompanhado do respeito pelo membro da família é vazio. Então, ao falar, pense na questão do respeito. Pense também na questão do seu tom de voz, né? Às vezes, né, você é homem, você fala mais grave, fala mais grosso, e você não percebe o quanto se assusta. A tua mulher, o teu filho, você não percebe que você está assustando, que você está ameaçando, amedrontando. Às vezes você não faz por mal, mas vamos tomar cuidado com o nosso tom de voz. Às vezes o tom de voz ele não é nem grosseiro, às vezes ele é irônico.
Às vezes ele é passivo-agressivo, machuca, é irônico, é um sarcasmo, é algo que implica com a pessoa, o teu tom de voz é implicante. Então dentro de casa você tem que tomar cuidado com essas coisas. Em Provérbios 29:20, né, você tem que esperar do que falar sem pensar, senão você acaba sendo tido como tolo, né? E outra coisa, você não pode falar, de acordo com a palavra de Deus, com ira, com tanta ira. Não acumula tanta ira no falar. Então você tem que acalmar um pouquinho, segurar um pouco a onda, para que a sua fala não seja tão carregada de ira, tá bom? Falar sabiamente. É isso que a palavra quer dizer para cada um de nós. Então, ficamos por aqui. Foi um prazer enorme estar mais uma vez com os irmãos, transmitindo o recado da Palavra de Deus via estudo bíblico nessa nossa escola bíblica dinâmica. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem firmes, queridos. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por essa, querendo Deus. Vamos orar para que todos passem com saúde, tá bom? Que Deus guarde sua vida, guarde sua família. E até logo mais com a celebração do culto desta noite. A paz.